Oi, oi, seja muitíssimo bem-vinda, muitíssimo bem-vindo à semana do meu primeiro cesto com tampa. Eu sou a Nath Lacerda, mãe do Noah, esposa do Felipe e criadora do projeto social Tecendo Bem, que ensina a arte do crochê a crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social. E também o berço da descoberta da minha missão, que é ensinar e fazer com que as pessoas passem a ver novas possibilidades para suas vidas através do crochê. E nessa semana eu vou te ensinar a fazer um cesto com tampa, como esse daqui, da base ao acabamento impecável. Nath, como? Eu não sei nada. Eu te disse que a gente ia sair do zero até terminar o cesto. E vamos, viu? E eu vou te mostrar aqui, se aquelas crianças e adolescentes e mulheres que eu mencionei na primeira aula conseguiram, você também consegue, viu? Hoje, como prometido, eu vou te ensinar a fazer a primeira e a segunda carreira, que são decisivas, e te contar quais os meus segredos da subida do cesto, para que ele cresça com os pontos bonitos e permaneça reto e estruturado. Bem, na primeira aula eu te ensinei como segurar a agulha, te expliquei qual é o melhor fio para sua agulha, fizemos a base bem feitinha, entendendo por que a quantidade de pontos correta é fundamental para o cesto ficar reto e estruturado. Mas antes de continuar, se você chegou aqui agora, assiste a primeira aula antes, porque é uma sequência e essa não vai fazer sentido nenhuma se você não tiver visto a outra, tá? E eu queria já agradecer as dezenas de comentários no vídeo da primeira aula. Eu fiz o possível para responder a maior parte das perguntas. E se você ainda não deixou o seu comentário, a sua dúvida, ou se eu ainda não respondi, deixa lá novamente. Ou se não tiver dúvida nenhuma, coloca lá a hashtag, que é o lema da nossa semana, né? A hashtag é tudo que eu começo, eu termino. E é muito interessante e motivador ver essa quantidade de pessoas interessadas no crochê. E na primeira aula eu te mostrei e vou te mostrar hoje novamente que crianças e adolescentes carentes financeiramente e emocionalmente conseguiram. Mulheres com as mais diversas dificuldades, filhos pequenos, canhotas, como o caso da minha aluna Hanan, que aprendeu e criou a sua própria marca, ou como a Aline, que não estava feliz com o seu trabalho e que em um mês depois do curso trocou de profissão. Outras tantas que também conseguiram reduzir a ansiedade, com a tranquilidade e paz de fazer o crochê, né? Porque o crochê ele produz tudo isso. E as que saíram de estados depressivos porque se sentiram capazes, alegres, voltaram a ter esperança, porque aprender algo novo te desafia, acende, sabe, aquela chama da vida, da criação dentro de nós novamente. E também as que usaram toda essa motivação para enfrentar aí os problemas sérios de saúde, como a Gislaine, que está vencendo um câncer com a ajuda do crochê. São todas pessoas comuns, como eu e como você. E se elas conseguiram, você também vai conseguir. Você pode estar pensando, mas é só crochê, que exagero. Não é não. Desde que você começou tecendo bem, o que mudou para você? Bastante coisa. O estresse diminuiu bastante, uma terapia. O tecendo bem eu resumo em carinho. E o crochê em amor. Bruno, como você se sente vendo a sua peça aí pronta? Eu sinto que eu sou capaz de fazer uma coisa nova, né? E que todo mundo que quiser pode fazer, que vai conseguir. Ter foco e determinação? Isso. Eu queria passar um recado para vocês, em especial para as canhotas, assim como eu. É possível, vocês vão conseguir. Todos os vídeos que ela faz, ela tem a versão canhota. E isso, para quem é canhoto, sabe a dificuldade que a gente tem para conseguir replicar qualquer coisa que não seja na versão canhota, porque é outro lado, é tudo ao contrário, então é bem difícil dizer, é possível
Quem tiver na dúvida, deve acreditar em si que a gente consegue. Você ficava falando na live, tudo que eu começo eu termino, eu tenho que fazer, você é capaz. E aquilo me inspirou. Eu falei, não, mas eu vou conseguir. Meu Deus. Eu mesma comecei vários projetos já na minha vida e acabei desistindo por falta de persistência, por falta de, às vezes, até de alguém que dissesse, não, vai lá, você é capaz, né? Então, a gente tem mania de olhar a qualidade do outro e só pôr defeito na gente mesmo, né? E não pode ser assim, mas é um processo de aprendizado que a gente vai aprendendo, né? Conhecendo pessoas que nos inspiram e fazem a gente mudar isso. Bri, eu fiquei um pouco assim triste, deprimida, tudo. Aí eu falei assim, você quer saber? Eu acho que eu vou procurar alguma coisa para mim ocupar a minha cabeça de alguma outra forma e parar de pensar só nisso, só na doença, só de forma negativa. No primeiro dia que eu comecei a seguir, você já estava anunciando, né, as aulas do primeiro cestinho, do desafio, aí eu já comecei a anotar, já comecei a pegar as coisas, já liguei atrás para comprar agulha, as coisas, como eu não estou podendo ir nas lojas, já mandei entregar na minha mãe, e assim eu fui animando, e aquilo tem me ajudado, começou a me ajudar muito minha cabeça. Então assim, eu parava de pensar, né, em coisas ruins e me ocupava a cabeça através do crochê, da aula. Aí começou o desafio do primeiro cestinho, aí eu fui vendo e falei, gente, eu acho que eu sou capaz, né, de fazer. Eu tenho muito certeza bem. que você é capaz. E aí eu falei, gente, tenho certeza que eu vou conseguir, né? Se eu tô conseguindo vencer uma luta de um câncer, falei, gente, eu vou vencer o crochê. Começar algo só com agulhas e com um rolo de fio de malha, ter que se concentrar para não errar, e se errar, desfazer e começar novamente, superar os nós do fio, fio que afia, fio que engrossa, mas vencer todos esses obstáculos e terminar, criar uma peça com as suas próprias mãos. Isso produz na gente um sentimento de capacidade que você nem imagina, uma força, uma vontade de fazer cada vez mais e melhor, o que vicia. E ainda reflete em todas as áreas da nossa vida, né? E leia os comentários aqui embaixo, olha só quanta gente contando as suas histórias com o crochê. E agora, motivadas e cheias de vontade, vamos começar a nossa aula? Vamos agora iniciar a nossa subida. Para que ela fique retinha, estruturada. Então peguei aqui o mesmo fio de malha que eu estava usando, com a mesma agulha. E o que eu vou fazer? Venho aqui, ó, no meio dessa correntinha aqui, ó. Aqui no meio, certo? Entre esse Vzinho. E deixo aí uns 7, 8 centímetros, ó. Puxo o fio para frente com a minha agulha, dessa forma, assim, tá? E agora, ó, esse fio, o que a gente vai fazer com ele? Eu vou pegar uma agulhinha mais fina e vou passar aqui pelas minhas correntinhas, ó, só por uma correntinha, tá? Então, passei aqui, aqui e vou passando. Pode ser aí uns 5, 6 pontos para você ir passando, não vai sair, pode ficar tranquila, tá? E ó, ajeito aqui, dessa forma, venho, dou uma laçada de trás para frente, tá? Não assim. Então, venho, dou uma laçada e puxo. Aqui nós fizemos nosso primeiro ponto para subir. Então, onde que a gente vai estar sempre entrando? Sempre nos dois, na correntinha. Ó, aqui não tá dando para ver direito porque a gente fez passou o fio aqui pela correntinha, mas é sempre na correntinha, eu entro, puxo, deixo o meu fio reto, tá? Dou uma laçada, dedo de pinça, tiro um,
tiro 2. Aqui é muito importante cuidar do seu elo que fica na agulha, para ele não ficar nem tão frouxo e nem tão apertado. Ó, que ele deslize bem. E aí, o que que a gente vai fazer? Entra, puxa, não deixa muito apertada essa primeira carreira, isso é muito importante, tá? Para que ele suba reto. Então, ó, dei uma laçada e puxei dessa forma. E outro conselho é, cada 2, 3 pontos, dá uma ajeitada aqui nos seus pontinhos. E novamente, ó, entrei, puxei, dei uma laçada e vou fazendo dessa forma. Geralmente, ó, o que acontece? O cesto ele vai ficando assim, ó. Se você não faz nada e só vai fazer isso no final, é pior. Por isso que eu falo, já faz e já vai colocando ele para fora, porque é você que molda o seu cesto, não é ele que te molda, tá? Ó, você que vai determinar como que ele vai ficar, entende? Sempre dando uma ajeitada. Se, por exemplo, você acha que ele tá vindo muito para cá, vem e arruma ele mais pro ladinho, ó. E passo. E novamente. E assim vai ser, ó, a carreira toda. Ele tende a ir para dentro e você tem que pegar ele e falar: "Não, vem para cá, mocinho", e volta. Volta, dá ajeitada, ajeita os pontos também, ó, aqui, tá? Sempre dando uma ajeitada, cuidar para, ó, o elozinho ficar parecido um com o outro. E continua. E outra coisa, sempre faça na mesa. Isso é primordial, porque eu já vi muita gente fazendo sentada no sofá. Depois de um tempo você até consegue, mas por ser cesto, eu falo que o melhor é você sentar numa mesa, colocar o seu trabalho numa mesa, tá? Senta numa cadeira confortável e coloca os 2 pés apoiados no chão para que ele saia retinho. O que você faz no sofá, ele não vai sair reto. Então tem que estar na mesa mesmo. Ó. Gente, isso aqui é terapia, é vida, é o seu momento gostoso para você se conectar, ficar aí. Pode ser seu hobby, né? Sua terapia, o seu sua renda extra ou até a principal, viu? E já tô chegando aqui no final, ó. Tem esse ponto. E agora o último ponto, entrei, puxei da mesma forma, dei uma laçada e pronto. Aí assim, dei aquela ajeitada, olha como é que ficou aqui. Se o seu não ficou assim, não tem problema. Lembre-se, a prática leva à perfeição, não se cobre demais, tá? Ó, então deixei aqui, cada pouquinho dei aquela ajeitadinha. E vamos fazer o fechamento invisível, maravilhoso. Vou compartilhar aqui com vocês como que faz. Solto aqui um pouquinho, deixa aí uns 2 dedinhos. Esse daqui é o meu primeiro ponto. Então, ó, vem aqui nessa correntinha de trás para frente, coloco esse lá para trás, ó, com o gancho da agulha levo lá para trás. Se tiver aqui muito folgado, só puxa aqui um pouquinho para não ficar tão solto, tá? Porque senão aqui atrás depois a subida ele não vai ficando legal. Então, dá uma ajeitadinha, você tem esse poder de ajustar aqui com o seu próprio fio. Agora, o que a gente vai fazer? O ponto baixo centrado, só que agora na subida, a gente fez aqui, agora na subida. Então, eu vou colocar aqui no Vzinho, que é nesse V aqui,
olhando aqui por trás, aonde que eu coloco, ó, quer ver? Se eu virei aqui, eu venho por trás e tem que ser aqui, ó, no meio desse Vzinho, ó, tá? No meio desses 2 fios. Então, eu coloco o dedo aqui e sempre por baixo da barriguinha. Aqui tá a minha barriguinha, ó. Venho por aqui, ó, trago aqui pra frente, tô vendo meu dedo e já coloco aqui. Pronto, entrei. Peguei o fio que vem do rolo, trago aqui pra frente. Fiquei com dois elozinhos, um da frente e um aqui de trás, que eu vou colocar aqui na minha agulha. Pronto. E dou uma laçada, puxo, assim, ó. E daí dou uma ajeitada, tá? E eu sempre falo que a primeira e a segunda carreira são primordiais para o crescimento do seu cesto ficar reto e estruturado. Por quê? Porque se a sua primeira carreira já ficar aqui para dentro, ixi, daí seu cesto já não vai sair. Então, você tem que dar aquela ajeitada que eu sempre disse ali na outra carreira, né? E agora, olha só, a segunda carreira, a mesma coisa. Venho, já fiz o meu primeiro ponto, agora eu vou fazer o próximo aqui. Novamente, eu vou entrar aqui no meio do ponto baixo, centrado. Ó, não tô achando, é sempre aqui no Vzinho, e aqui atrás eu vou olhar como? Por baixo aqui dessa barriguinha, e aqui tem um fio indo para um lado e um fio indo para o outro. Pego aqui no meio e trago aqui para frente, ó. E aí eu consigo achar o meu ponto baixo, centrado. E por que que é importante essa segunda carreira? Novamente, cuidado para não deixar o seu elo muito frouxo. Porque quando você deixa o seu elo muito frouxo, o seu cesto vai fazendo assim, ó. Ele vai abrindo, tá? E se você também deixar ele muito apertado, ele vai se fechar. Então, o que eu falo é, deixe de uma forma que você consiga aí, ó, deslizar a agulha. Entrei novamente, puxei e deixa reta a sua agulha. Dá uma laçada, tira um, tira dois. E novamente ajeita. O meu ponto, o que que ele faz? Ele tende a ir pro lado. Então, eu venho pro outro lado, fazendo assim, puxa pro lado, tá? Que aí ele vai ir pro ponto, para ele ficar bem bonitinho. Como que eu faço? Ó, eu passo aqui. E aí, quando eu vou tirar, eu tiro um primeiro, seguro e aí tiro o outro. Que ó, ele fica bem certinho, tá? E cuidado aqui também para você pegar o ponto por baixo aqui. Se você fizer assim, por cima, desculpa, da agulha, se você colocar aqui por baixo, ele vai ficar, ó, vou mostrar aqui para vocês. Ele fica torto. Então, se caso você estiver fazendo, ele tá ficando torto assim, é porque o jeito que você tá pegando a agulha não tá o adequado. Então, aqui, ó, vou arrumando novamente. E isso faz com que o meu cesto vá ficando reto e estruturado, tá? Ó. E também a agulha correta faz toda a diferença. Um fio bom também. Por incrível que pareça, esse aqui não veio nenhuma emenda ainda bem. Mas se tivesse, né, não tem problema também que a gente consegue driblar os ônus do fio de malha. Já que o fio de malha, ele é um fio residual, né, algo que seria jogado no meio ambiente, então que a gente está reutilizando, ele tem essas variações mesmo. É super normal. Então, não tem fio de malha residual melhor ou pior, tá? Porque todos têm, de certa forma, vão ter, afinar, engrossar o fio, ter nozinho. Ó. Então,
Olha como é que ele tá ficando. E ele vai subindo bem estruturado. E por isso que eu falo que essas duas carreiras são tão fundamentais. E as próximas vai ser o mesmo processo. Por isso que a gente só vai chegar, você vai continuar fazendo a sua subida do jeito que eu expliquei. Vou fazer mais o fechamento aqui, né? Para não ficar tão extenso também o vídeo. Então, ó, e daí você continua aí fazendo. Por exemplo, ó, cheguei aqui, ajeitei. Olha que fofinho que ele tá ficando. E aí, a gente vai fazer aqui quantas carreiras? Geralmente eu faço de 6 a 7, tá? Dependendo se você que tá mais grosso, dá para fazer 6 carreiras. Então, vou estar fazendo 6 carreiras desse daqui. Novamente, aqui vai ser o fechamento. E, ó, vou aqui deixar 2 dedos. E, opa. Aqui. Fazer da mesma forma, entrei, né? Puxei, dou uma ajeitada aqui nesse meu fio, para não ficar com muito fio. E passo aqui na minha agulha. Opa! Tem horas que não quer entrar. Entrou. Puxei aqui pra frente. Pronto. Então, continue fazendo. Aí eu mais tem 2 aqui, faça mais 5 ou 4, dependendo da espessura. Se for grosso como esse, faça só 4, que é o que eu vou fazer. E aí, me conta, gostaram? Muita gente está me perguntando sobre o curso, e sim, eu criei um método, um curso bem completo e com o meu acompanhamento pessoal. Eu procurei passar o máximo que eu consigo aqui, mas o tempo ele é limitado. E por maior que seja a minha vontade de ficar aqui para te ensinar, mas o tempo ele acaba me impedindo. Mais pra frente eu vou falar sobre o curso e tudo que eu preparei para essa 4ª turma do Crochê Terapia. Mas por enquanto, eu quero que você aproveite muito o que você tem agora, o que eu te ensinei agora, beleza? E na próxima aula, que é a 3ª, eu vou te ensinar a fazer a charmosa, sofisticada, tão sonhada e pedida tampa. E também, é claro, o acabamento impecável, que é o detalhe que faz toda a diferença nas minhas peças. E enquanto ela não chega, eu gostaria que você participasse. Deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você está achando das aulas, qual a sua maior dúvida. E eu vou ler cada comentário e eu vou fazer o possível para responder cada um. E fica aqui comigo, eu sei que não é fácil, mas eu também sei que tem muitas pessoas aqui querendo uma vida melhor, né? Seja financeiramente ou emocionalmente. E eu sei que eu posso te ajudar porque essa é a minha missão, tá? Então vem comigo para a 3ª aula, escreve o nosso lema em algum lugar para você ficar vendo, seja aí no espelho, no post-it, enfim. Hashtag tudo que eu começo, eu termino, não desista, persista e um beijo grande, fica com Deus. Eu nunca assim imaginei na minha vida que eu fosse conseguir fazer alguma peça. E ali, através das lives que ela foi propondo na página do Tecendo Bem, eu fui acompanhando e consegui fazer meu primeiro cestinho. Nossa, foi uma satisfação enorme, assim, de saber que eu fiz aquela peça, de que eu consegui, né? Comecei e terminei, que é uma das coisas que a Nath sempre fala para nós, para as alunas dela. Tudo que você começa, você termina, né? Então a gente tem que ter essa persistência.